Nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia sempre são pautados por vários assuntos, vários caminhos diante dos nossos pés, várias escolhas e, consequentemente, as próprias consequências das mesmas escolhas. E isso é para todo e qualquer ser humano, assim como para nós, fotógrafos. É assim para todo mundo, é assim para mim, é assim para você, é assim para fotógrafo ou não, é assim para qualquer pessoa. Nós sempre estamos diante de vários assuntos que por vezes nos colocam totalmente encontrados nesse caminho que a gente escolheu, por vezes nos colocam totalmente perdidos. Ontem eu poderia estar completamente feliz e tudo muito claro, hoje posso estar completamente perdido sobre tudo aquilo que a gente faz. Que a coisa mais maluca do universo é a nossa vida. Tudo, excepcionalmente tudo, sobre qualquer perspectiva que você escolha viver a sua vida vai ser sempre não sei nem a palavra direito qualquer, mas vocês entendem pelo sinal, né? É uma coisa arada, assim, é uma junção de tantos detalhes e tantas coisas que processar tudo, por sua vez, não é uma coisa tão simples. E é diante desse total dilema, diante dessa total bagunça que, querendo ou não, horas está a nossa vida, horas não está, que eu inicio um novo quadro aqui no nosso canal, que é assuntos sobre não só o equipamento, a técnica, o mercado, o marketing, o planejamento, a luz, a edição, o flash, a câmera, não só sobre isso diretamente relacionado à fotografia. E eu sei, eu compreendo que esses assuntos são os assuntos que mais geram visualizações aqui no meu canal. E creio que até de outros canais, de outros fotógrafos, de outras pessoas também. Tudo aquilo que envolve equipamento, que envolve outras coisas mais técnicas, são os assuntos mais pedidos pela audiência. Porém, eu compreendo que não são só desses assuntos que vivem a nossa vida de fotógrafo. A nossa vida de fotógrafo ela está completamente imersa a outras coisas, assim como a vida de outras pessoas também. E eu confesso que eu posso contribuir muito com você em relação a esses outros assuntos. Porque eu tenho uma facilidade grande de refletir profundamente sobre as coisas que rondam a nossa rotina enquanto fotógrafo. Por isso eu quero pedir para que você fique até o final desse vídeo, para que você compreenda sobre esse assunto, que seja você pai ou não, seja você mãe ou não, vai fazer muito sentido para você. Por quê? Porque as nossas rotinas são basicamente parecidas. Se não é agora, quem sabe um dia vai ser, e aí você já vai ter ouvido alguém falar sobre essas questões. E questões essas que nem roteiro eu tenho, porque eu não sei o que eu vou falar aqui. Mas eu vou falar. Eu vou falar coisas sobre como se tornou esse último 1 ano da minha vida e da minha carreira depois que me tornei pai. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um vídeo novo aqui no canal, inclusive um quadro novo que não dei um nome para esse quadro ainda, vocês podem até, quem sabe, me ajudar a encontrar um nome para essa série de vídeos que não necessariamente estão relacionados ao trabalho de fotografia diretamente, porém indiretamente está completamente relacionado. Porque a vida do fotógrafo não se faz apenas de coisas diretas da fotografia. Como que a gente comprova isso? Cara, se você tem qualquer problema com alguém que você ama muito, provavelmente isso vai influenciar diretamente na produção do seu trabalho. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma coisa muito sensível. E pouco vocês vão ver eu falar que nós trabalhamos com arte, apesar de ser arte. Mas a definição de arte ela é muito ampla. Então pouco vocês vão ver eu falando sobre isso, porque de fato a definição é muito sensível também. Então eu prefiro manter a fotografia, isso aqui que a gente faz, como algo extremamente sensível e sujeito a qualquer interferência da nossa vida pessoal. Por isso que para esse trabalho aqui é muito difícil você ter uma divisão. Aqui estou vivendo o meu profissional, aqui estou vivendo o meu pessoal. É muito difícil, porque uma coisa interfere na outra. Logicamente que existem vários fotógrafos que têm uma perspectiva, uma linha de trabalho completamente editorial às vezes, ou completamente publicitária, que acaba não tendo esse apego sensível às coisas. Mas nós que trabalhamos com pessoas, diretamente com o cliente final, com pessoas mesmo, a gente acaba que por si só tendo essas interferências quando existem algum problema dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina como ser humano, como pessoa. E aqui eu quero trazer para você o quanto a minha vida mudou, o quanto o meu trabalho mudou depois que a chegada da minha pequena filha Alicia, de hoje 1 ano e quase 4 meses,
se não me engano, porque depois que passa de um ano, meio que a gente para de contar os meses. O quanto isso interferiu, o quanto isso me ajudou dentro do meu trabalho e o quanto isso foi difícil no último ano. Por quê? Porque, vamos lá, se você não é pai ainda ou mãe, provavelmente você não vai conseguir me compreender 100%. Porque eu sempre comento e vou comentar de novo aqui, não inventaram a palavra ainda que explique a sensação do que é, que descreva a sensação de você ser pai ou mãe. É uma coisa assim, lembrando que ser pai é diferente de ter filhos, né? E eu por aqui, sigo na busca de ser um grande pai para minha filha e para os meus filhos que de repente possam vir no futuro. Então é uma questão, e assim, se você de fato não tem afinidade com esse assunto, fique à vontade para sair do vídeo. Ou se você tem um sonho de ser pai, ou se você já é pai, você vai se identificar com tudo aqui. Mas se de repente você não tem afinidade, tá tranquilão. No próximo, creio que o próximo vídeo vai ser um bastidor de um ensaio que eu vou fazer hoje à tarde e provavelmente a gente já traz esse vídeo amanhã. Daí você volta aqui e vê o vídeo da sessão. Mas para iniciar essa série de falar sobre coisas da vida, eu falo sobre essa minha experiência, essa minha missão que é ser pai. Faz 1 ano e pouquinho que minha filha nasceu, então eu já sou um pai antes disso, né? Desde que a Alicia morava na barriga da Isa. A gente já leva um choque, já não vira nenhuma chave, liga uma que não estava ligada. Então, ser pai é uma coisa assim que não inventaram ainda a palavra certa para conseguir explicar, descrever essa sensação. O mundo de hoje é um mundo que cada um tem as suas vontades, cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas formas de entender a vida, e assim como eu tenho a minha também. E para muitos, ser pai ou ser mãe é uma coisa que está fora dos planos, para outros tantos é um sonho de vida. E enfim, de tudo que eu já pude presenciar, de tudo que eu já pude viver até hoje dentro do meu trabalho, dentro da minha vida, eu falo muito do trabalho porque o meu trabalho ele representa mais do que a metade da minha vida já. Então é uma coisa assim que todas as principais e melhores experiências que eu já tive até hoje veio por conta dessa coisa chamada fotografia. Então, agora, trazendo uma visão de que eu sou o pai também, para dentro dessa coisa chamada fotografia, acaba sendo uma situação assim que me deixa um pouco fora do ar. Porque eu entendo que tanto uma coisa quanto outra são tão sensíveis, mexe tanto comigo que eu não consigo me manter numa linha de raciocínio que eu posso tentar explicar isso, porque não tem explicação. Ao mesmo tempo que é uma coisa incrivelmente maravilhosa, é uma coisa que te dificulta 100% da vida. E é real, não tenho medo de falar sobre isso. Você está falando que a tua filha dificultou a tua vida? Lógico que dificulta. É um pequeno ser, lindo ser, maravilhoso ali, que depende totalmente e unicamente de você e do seu companheiro, sua companheira. Então, sim, é a coisa mais maravilhosa do mundo e, em compensação, é a coisa mais difícil e maluca do mundo também, porque depende totalmente de você. Só que ao mesmo tempo que depende totalmente de você, que dificulta a sua vida, te abre opções que você antes sequer enxergava. Você olhava e falava assim, cara do céu, eu não conseguia ver isso antes de eu ser pai, cara. Uma vez uma pessoa me perguntou no meu Instagram, o olhar e a sensibilidade da fotografia do Caio é a mesma antes da Alicia, é a mesma depois da Alicia ou mudou? Como é que tá? E cara, mudou tudo. Eu achava que enxergava alguma coisa antes, mudou tudo. Agora eu enxergo de verdade, porque agora eu consigo sentir de verdade as coisas. E isso veio depois do acontecimento do nascimento da minha filha e de toda essa vida que eu tenho junto com ela, de todas as vezes que ela dá um sorriso para mim, de todas as vezes que agora ela aprendeu a abraçar, de todas as vezes que ela abraça, de todas as vezes que ela chora, de todas as vezes que ela aprende uma palavra nova. Então, assim, é uma coisa assim que dia após dia vai te mudando, vai te... Poxa, vocês entenderam como é difícil explicar? Mas por que eu estou relatando isso? Porque assim vocês conseguem me compreender mais profundamente, vocês vão conseguir entender um pouco mais do meu conteúdo. Porque trazendo essas coisas que moram
dentro de mim, que mora dentro do meu coração, naturalmente vocês vão ver as minhas fotos, vocês vão ver os meus trabalhos, vocês vão ver a forma que eu conduzo o meu trabalho por aqui, a forma que eu trato os meus clientes, a forma que eu planejo as minhas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, vocês conseguem compreender 100%. Então é muito interessante que eu traga esse tipo de conteúdo para cá, para que eu possa então expressar o que eu sinto. E o sentimento do pai fotógrafo é uma maluquice. Semana retrasada, eu fiquei 5 dias fora a trabalho que eu quase enlouqueci. Mas ao mesmo tempo que eu quase enlouqueci de saudade da minha filha, eu entendo que o trabalho faz parte da nossa vida e ela precisa também compreender isso. Ela tem que entender que papai precisa trabalhar. Papai precisa ir para poder voltar e todo mundo estar muito feliz. Por quê? Porque nós temos um teto para morar, nós temos uma comida para colocar na mesa, nós temos tudo aquilo que a gente precisa para viver bem e para que minha filha tenha de fato então um crescimento maravilhoso perto da gente, porque uma das melhores coisas que a fotografia pode proporcionar para alguém é liberdade. Liberdade de você poder fazer aquilo que você quer. Diferente de você comprar aquilo que você quer. Porque existem coisas que, creio eu, que a fotografia não vai conseguir pagar financeiramente falando. Mas que você vai ter liberdade para fazer o que você quer, se você trabalhar certinho, trabalhar ok, vai proporcionar sim. E é muito bom. É muito bom eu poder antecipadamente olhar para toda a minha semana e falar assim, quarta-feira eu vou focar 100% na minha filha. Eu vou estar com ela, eu vou fotografar ela, eu vou cuidar dela, eu vou abraçar ela, eu vou ficar o dia todo com ela. Por quê? Porque de repente na quinta eu vou viajar e volto só no domingo. E volto só no tal dia. E assim as coisas vão se desenhando e você vai podendo construir essa liberdade e ao mesmo tempo que você constrói o seu trabalho. Não é um ou outro. Eu vejo que muitas pessoas, elas acabam tendo sempre que fazer uma escolha. Ou escolho ser pai, ou escolho ser um grande fotógrafo. Ou escolho ser fotógrafo, ou escolho ser milionário. Ou escolho isso, ou escolho aquilo. Ou é isso, ou é tal. Ou eu vou para Bahia, ou eu vou para Itália. Ou eu vou para não sei o quê. Cara, você precisa se colocar no centro da sua vida enquanto fotógrafo e você precisa entender que você pode ser tudo aquilo que você quiser. Só que naturalmente você precisa compreender quais são os bastidores que você precisa fazer acontecer para você viver naquele determinado palco que você está idealizando. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Não me recordo agora, porque eu já fiz 70 e poucos vídeos, mas não me recordo agora, mas eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Quando você olha para o seu todo e fala assim, ó, eu vou fazer assim, assim e assado. Você tem total liberdade e capacidade para fazer aquilo que você quiser. Ah, mas é que não sei o quê. Ah, mas é que não sei o quê. Cara, sempre vai existir variáveis. Sempre vai existir coisas que muitas vezes não vai ser favorável para você. Seja o pouco tempo de trabalho, seja a região que você mora, seja a falta de financeiro para investir, seja... Sempre vai ter, sempre vai existir algo variável que você vai ter que dar um jeito. Não importa o nível que você tiver. Pelo contrário, acredito eu que quanto mais você sobe, mais difícil vai ficando você suprir essas variáveis. Como, por exemplo, você se tornar pai ou mãe. E ainda se tornar, continuar sendo, ou se manter como um grande fotógrafo, com grandes trabalhos, com grandes coisas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque, na grande maioria das vezes, ou é uma coisa ou é outra coisa. Só que existe a escolha de você ser tudo. Não existe equilíbrio, eu acho, tá? Não existe equilíbrio. Existe harmonia. Você pode deixar as coisas harmônicas. Por exemplo, volto a falar, semana retrasada, tive que me ausentar por 5 dias. Mas antes desses 5 dias, quanto tempo eu passei em casa? Na próxima semana, eu tenho que ir de novo. Mas eu estou há muito tempo aqui em casa. Naturalmente, minha filha precisa entender que papai tem que trabalhar, papai tem que viajar, papai tem que ir, mas papai vai voltar. E vai voltar mais tranquilo. Por quê? Porque o trabalho está feito. Sinal que nós temos como sobreviver, nós temos como
como seguir em frente, entende? Então é uma coisa assim que é importante nós nos colocarmos numa posição que nós podemos ser tudo. E esse ser tudo não vai fazer de você um cara que, meu Deus, dorme 3 da manhã, acorda às 4 e vai e volta, não sei o quê, e já fica uma loucura, e já fica um estressado, já fica isso, já fica aquilo. E para que você consiga fazer tudo harmonicamente, você precisa ter prioridades. E a minha prioridade, naturalmente, é minha filha, minha esposa, minha família, logo na sequência minha saúde, logo na sequência meu trabalho. Assim eu consigo fazer uma gestão de tudo e viver harmonicamente. Ah, mas e as festinhas? Ah, mas aquele grupo de pessoas? Ah, mas isso, ah, mas aquilo, você está sumido, você isso, você não vem mais, não apareceu mais. Prioridades, prioridades. Você consegue eleger prioridades e viver uma vida completamente harmônica, mas naturalmente que para que você consiga fazer isso, você naturalmente precisará abrir mão de muitas outras coisas, porque fazer tudo não vai dar, mas fazer tudo aquilo que é importante e é prioridade para você e para sua vida, dá sim. Sem dúvida. Se não desse, eu não estaria falando isso aqui para você. Esse vídeo foi completamente sem roteiro. E os vídeos desse quadro serão completamente sem roteiro para que eu possa extrair o máximo de verdade de dentro do meu coração para vocês. Para que a gente consiga atingir o objetivo, que é eu contar um pouquinho mais do que eu sou para você, para que você me conheça um pouco melhor, para que você compreenda melhor o meu trabalho e o porquê que todas essas maluquices e quem sabe até palavras aleatórias e sem conexão nenhuma uma com a outra veio para cá. Ou quem sabe até esse vídeo seja um lembrete para eu mesmo no futuro olhar para ele e falar, caramba, olha só como que eu pensava antes. Agora eu já tenho meu segundo filho e eu já estou com 20 anos de carreira e aqui era quando eu tinha quase 15 anos de carreira e por aí vai. É isso aí, esse quadro vai funcionar para isso mesmo. Espero que você tenha gostado, quem sabe a gente tenha encontrado alguns pontos de conexão entre o que eu vivo com aquilo que você vive e assim a gente vai construindo uma comunidade forte para que a gente possa uns aos outros agregar cada vez mais valor. E a gente se vê num próximo vídeo e até mais.